Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para que possamos aí dar continuidade no nosso propósito, que é estudar a palavra de Deus. Nós estamos com o propósito aqui de estar estudando o livro do profeta Ageu. Já fizemos um primeiro vídeo que falei um pouco do pano de fundo, aquilo que está acontecendo assim ao redor, né, desse profeta, onde tudo acontece, aonde ele então está sendo inserido, o contexto que ele está fazendo parte, tanto contexto histórico. Nós trabalhamos um pouco relacionado à história que está ao seu redor. E hoje nós vamos aí dar continuidade, e o propósito hoje é falar de Ageu capítulo 1, versículo de número 1. Nós não vamos falar do versículo inteiro, pois o nosso propósito é estudar de maneira indutiva. Então nós vamos pegar o versículo e vamos aqui tentar entrar dentro desse versículo, esmiuçar algumas palavras que achamos importantes, personagens, para que a gente possa então conhecer aí um pouquinho mais a respeito disso. Antes de iniciar o capítulo, ou ler o versículo, nós precisamos entender que dentro de uma classificação que nós temos, o profeta Ageu ele faz parte dos profetas menores. Menores, essa classificação é dada por Agostinho, né? Agostinho que classificou os livros assim, profetas maiores e profetas menores. Nós temos então 5 profetas maiores e 12 profetas menores, e essa classificação não é dada no sentido de estar valorizando o profeta e a profecia, mas sim no sentido da quantidade didática de que cada um recebeu, né? As profecias têm a mesma importância. Nós vamos ver que possivelmente esses profetas considerados menores no sentido do conteúdo, não do conteúdo, mas sim do tamanho, né, da profecia que foi publicado, que então eles são considerados profetas menores. Então não é uma maneira de dar aqui uma valorização maior para Isaías do que para Ageu, para Jeremias do que para Abacuque. Nada disso, tá certo? Todos eles têm o seu valor, e um valor comparado, né, a todos, igual. Não tem um que é melhor do que o outro. Pode ser que nós, às vezes, temos uma escolha no sentido pessoal, né, de gostar mais de um livro do que gostar mais de outro. Isso é normal, às vezes gostar mais de um profeta do que do outro, de um personagem do que do outro. Isso é coisa pessoal, não é isso que nós estamos falando, mas só para que a gente entenda. Então, também acho que muito importante quando nós estamos estudando, como estamos estudando, a gente entender que nós temos uma divisão relacionada a esses profetas, ou seja, nós temos 2 profetas que profetizaram dentro do cativeiro, que são Daniel e Ezequiel, e temos 3 profetas que profetizaram pós o cativeiro, pós exílio, que vai ser o Ageu, que nós vamos estudar, Zacarias e também Malaquias. Os outros profetas então profetizaram antes, tá certo? Todos os demais profetas, tirando Daniel e Ezequiel, que profetizaram dentro do cativeiro, tirando Ageu, tirando Zacarias e tirando Malaquias, todos eles profetizaram então antes do cativeiro. E aí dá mais ou menos para a gente ter uma noção quando a gente vai estudar aí a Bíblia de uma maneira cronológica os fatos, tá certo? Muito importante também é a gente estudar o rei que está sentado no trono quando esse profeta ele está profetizando, entendendo as divisões, né, que foram feitas por causa aí da divisão das tribos, né, que 2 ficam em Judá e 10 vão para o norte, né, 2 ficam no sul e as 10 vão para o norte. É muito importante porque isso vai fazer com que a gente compreenda de uma maneira aí melhor, tá certo? Então hoje nós vamos estar aqui iniciando o capítulo de número 1. E antes então, para a gente fazer uma pequena introdução, relembrando
aonde o personagem está e o que está acontecendo, como pano de fundo apenas. Veja que nós vamos ver aqui que os acontecimentos, então eu falei do rei, né? A importância de você saber quem que está assentado no trono nos dias do profeta. O que vai acontecer aqui, o rei que está assentado no trono será aqui Dário, tá certo? Então, tudo que vai acontecer aqui dar-se-á no reinado de Dário. E nós vamos falar um pouquinho desse Dário. Esse Dário, que também é a mesma, aí ou o mesmo personagem do capítulo de número 1 de Zacarias, do versículo 1 ao versículo de número 7. E esse Dário também está no livro de Esdras, tá certo? Então, essa parte do capítulo de número 4 ao capítulo de número 6 também faz menção desse Dário. Então, observe a importância da gente entender o rei que está sentado no trono, né? E os textos ou as passagens bíblicas de outros livros que fazem parte do mesmo contexto histórico, do mesmo tempo, tá certo? D.A. Carson, no seu comentário, ele diz que é muito importante a gente fazer, então, aí essa ligação dessas 3 passagens bíblicas, e não somente elas, mas você também ir lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, e no Amós, capítulo de número 4, para você entender aí o que vai acontecer no capítulo de número 1 do livro do profeta Ageu. Por quê? Porque esse livro nós veremos que a palavra maldição no capítulo de número 1 não vai aparecer, mas esse povo estará debaixo de uma maldição. E nós iremos estar falando ao longo dos vídeos a respeito disso, tá certo? Então, nós veremos que o profeta, ele vai entrar nesse cenário. Cenário esse que a casa de Deus acabou sendo abandonada, como já falamos, né? Por 2 motivos, por causa do samaritano e dos vizinhos que se levantaram aí contra o povo impedindo a construção, e também do desânimo do povo de ter visto aí alguns desses, né, ter visto o templo na sua primeira glória, e agora eles estar vendo a estrutura do templo, houve ali uma grande comoção, e então a Bíblia vai dizer que uns estavam festejando e outros choravam de alegria. Houve um misto ali de sentimentos diante daquele cenário. E é aí então que nós veremos o profeta está entrando com a sua mensagem. O livro, nós não sabemos quem registrou aí os escritos desse livro, possivelmente o próprio Ageu, pode ser, mas nós não sabemos, tá certo? É importante também saber que o livro de Ageu e o livro de Zacarias, eles estão aí conectados, tá certo? O profeta Ageu, juntamente com o profeta Zacarias, né, dizem que o profeta Ageu, ele já é um ancião, enquanto Zacarias já é um jovem. Mas eles irão profetizar aí no mesmo tempo, no mesmo cenário, tá certo? Vamos iniciar, pegue a sua Bíblia e vamos iniciar então o nosso estudo. Ageu, capítulo de número 1, apenas o versículo de número 1. Vamos lá? Observe aí, por favor. No ano 2º do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo. Vamos ficar com esse versículo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que no livro do profeta Ageu, como também o livro do profeta Zacarias, nós veremos que os meses vão ser chamados aqui, né? O calendário, a maneira, a forma usada por eles para se referir ao calendário será através de números ou numeral. Então ele diz ano 2º, 6º mês, tá certo? Do 1º dia do mês. Então o livro não vai falar como antes, né, do cativeiro,
usando os calendários ali, ou dentro da Babilônia, usando o calendário babilônico, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, nós veremos que a maneira desses livros descreverem aí o período, as datas, será numeral, tá certo? Então, guarde isso. A segunda coisa que é importante nós falarmos aqui é exatamente o rei que está sentado no trono. Aqui é o rei Dário. Quem era Dário? Observe, Dário era o rei do Império Persa, tá certo? Aquemenidas. Do ano 521 ele reinou ao ano 485 a.C. Nós iremos ver aqui que ele também era conhecido como Dário I, filho de Astaspes, que governou a Babilônia em 522 a 548 antes de Cristo, tá certo? Então, nós veremos aí que ele é conhecido também como Dário o Grande. Os historiadores dizem que ele usurpou o trono dos filhos aí de Ciro o Grande, né? De Cambises II e de Bárdia, filhos de Ciro. E dizem que ele não era um herdeiro direto do trono. Então ele usurpou. Diz que ele mata os filhos de Ciro, tá certo? E casa com essas mulheres, né? Então diz que ele não era muito aceito, havia naquele contexto ali uma rejeição contra ele, mas ele vai ser um rei muito sábio e ele vai conseguir aí se fortalecer no seu reino, ou no reino aí da Pérsia que ele usurpou, e ele vai dar continuidade à maneira em que Ciro governava. Como falamos no outro vídeo, diferente aí do que os reis caldeus, assírios fazia, né? Quando eles conquistavam os povos, diferente deles levarem os utensílios da casa dos deuses, das nações que eram tomadas por eles, que eram vencidas por eles, esses vassalos, aí era transportado e os seus deuses levavam e colocavam na casa dos seus deuses os ídolos, os tesouros da casa dos deuses a qual essas nações que eram aí conquistada era feito. Então, do mesmo jeito que Ciro trabalhava, porque diz que Ciro foi um grande humanista, né? Foi uma pessoa que respeitava a religião dos povos conquistados e também dos seus deuses, tá certo? Dário também vai fazer da mesma maneira. Ele vai ser o tipo de rei que vai permitir que as nações que são conquistadas por ele adorem o seu Deus, construa o seu templo. E é isso que nós vamos ver, que a reconstrução do templo nos dias de Ageu vai iniciar com ele subindo no trono, tá certo? Então, nós iremos ver esse ponto aí que é muito importante. Esse Dário aqui, ele é mencionado nos livros de Esdras e nos livros de Zacarias, e no livro de Zacarias. E é no seu reinado que nós iremos ver então que o templo é concluído, tá certo? Em Esdras, capítulo 5, versículo do capítulo 5 ao versículo 6, faz menção do rei Dário, conhecido como Grande, e Esdras, capítulo 6, versículo 15, também faz menção dele, e de quando terminou a construção do templo, aí quando ele está reinando, governando a Pérsia, tá certo? Continuando, diz, e no ano segundo do rei Ciro, no 6º mês, e no 1º dia do mês, observe, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Observe aí que Ageu é chamado de profeta, no hebraico Nabi, tá certo? O que era um profeta? O que era um profeta no Antigo Testamento? Ou seja, no Antigo Testamento, um profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma tarefa ou várias
tarefas específicas que era entregue por Deus, uma missão que era dada por Deus. A grande característica da mensagem do profeta era as palavras assim diz o Senhor. Olha só, Deus chamou homens comuns, tá certo? Como eu, como você, como nós, aí, com personalidades diferentes, em situações bem diferentes, para que eles viessem fazer algo diferente, que era entregar aí a mensagem de Deus. O profeta, ele era representante de Deus no meio do povo, né? Ele era a boca de Deus, se é assim que podemos falar, no meio do povo. E Ageu, ele vai ser um profeta, tá certo? Chamado algumas vezes dentro da Bíblia de profeta. Vamos ver a chamada específica. Nós não temos aí a maneira e nem aonde o profeta Ageu ele foi chamado. Mas nós veremos que para que uma pessoa fosse profeta no Antigo Testamento, ele precisava receber uma chamada específica, tá certo? Olha só, nós temos diversos exemplos a respeito disso. Ninguém podia tomar para si esta honra, tá certo? De dizer a partir de agora eu sou profeta, né? Ele mesmo não poderia dizer aí como a gente às vezes poderia dizer assim, eu a partir de hoje vou me consagrar a um profeta, tá certo? Vou começar a profetizar. Não, o profeta ele era chamado por Deus. Nós não temos aqui a chamada específica nem como se deu a chamada de Ageu, tá certo? Mas ele é chamado de profeta, o que dá-nos a entender que ele teve uma chamada específica que não é aqui relatada dentro do livro. Mas para que nós venhamos entender a chamada de um profeta do Senhor, nós temos exemplos dentro da Bíblia, como Moisés, que foi chamado de profeta, né? E Deus chamou, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 4, quando Deus fala com ele naquela sarça, né? Nós temos Isaías, quando Deus então comissiona no capítulo de número 6 e ele vê os céus abertos, Deus assentado no trono, ele vê os serafins, né? Aquela visão gloriosa e Deus o chamando, né? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Né? E o Isaías vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Nós também temos Jeremias no capítulo de número 1, quando Deus diz que o chamou, Deus do ventre da sua mãe o separou como profeta, né? E havia o dado às nações como profeta, e ele era de uma família sacerdotal, aquele que foi chamado para servir no altar. Só que Deus agora diz que separou o profeta Jeremias para profetizar, e ele vai profetizar antes, né? Antes aí da queda de Jerusalém, quando a Babilônia então entra para conquistar, ele vai ser um dos profetas mais usados para revelar a vontade de Deus e chamar aquele povo ao arrependimento, e o povo não dá ouvido. Mas no capítulo 1 nós temos a chamada específica do profeta Jeremias. Nós temos Ezequiel também no capítulo de número 1, quando ele, que faz parte aí, quando o povo é deportado para a Babilônia, né, fazendo parte aí da segunda deportação, diz que ele estava em frente ao rio Quebar e o céu se abriu, né, e ele teve visões de Deus, ele viu a glória de Deus ali, e Deus chamando ele para que ele viesse profetizar. Então Deus coloca a palavra de Deus em sua boca para que ele profetizasse, tá certo? E nós temos também Oséias, olha, né, que profeta maravilhoso, que nós temos esse Oséias, e também o profeta Amós. Amós ainda é muito interessante, pois ele é questionado, né, a respeito desse ministério profético, e ele diz que não era profeta, né? Ele era cuidador de boi e de sicômoros, né? Mas Deus o chamou. Ele diz isso no capítulo 7, versículo 14 e versículo de número 15. Então é muito interessante que ele fala a respeito disso, e por isso ele tinha essa convicção aí profética, tá certo? O objetivo da chamada
profética aqui era levar o profeta à presença de Deus, né? Ou seja, o profeta se assentava perante o Senhor aqui na qualidade de um homem que iria se apresentar perante Deus, tá certo? Então é muito interessante quando nós lemos a respeito do ministério do profeta Elias, né? Que ele vem de uma cidade não muito conhecida na geografia, Tisbe, né? E ele aparece de imediato já diante de Acabe, dizendo que estava na presença de Deus, né? Perante a presença do Deus em que ele servia, né? Então, essa era aí o objetivo da chamada, que o profeta estivesse na presença de Deus e se apresentasse diante de Deus, tá certo? Então, nós vamos ver aí que havia dois tipos básicos de comissão profética, tá certo? No Antigo Testamento. Como que era? Primeiro, um chamado de Deus narrativo, de Deus a determinado indivíduo, mediante diálogo entre a pessoa e Deus. Então, dois modos, duas formas, né, de Deus chamar no Antigo Testamento para o ministério profético. De uma maneira aqui que nós vamos ver em que Deus ele se comunica, dialoga, né, com o que ele está comissionando, como nós temos, por exemplo, o exemplo de Jeremias, né? Jeremias conversa com Deus, fala com Deus, eu sou uma criança, né? E aquela coisa, então Deus fala com ele, né, através de um diálogo. O próprio Moisés, né, também, quando Deus chama ele, fala com ele, ele chega a dizer: quem sou eu? Né? O povo não vai me ouvir. Então, uma maneira aí em que esse chamado narrativo era determinado aí mediante um diálogo entre o que está sendo comissionado e aquele que está comissionando, Deus e o profeta. E a segunda forma, que era a principal, que fazia parte dessa comissão profética, era através da visão do trono. Nós temos isso quando Isaías ele é chamado, né? Ele está dentro do templo, como já falamos aqui, o céu se abre lá e ali nós veremos então ele vendo a glória de Deus e o Senhor o chamando através aí da visão do trono. Aqui nós teremos o relato visionário profético, né, do profeta no conselho celestial, como se ele tivesse se apresentando diante de um conselho celestial e Deus ali, através desta visão do trono, o comissionasse, né? Nós iremos ver aí que nós não temos muito relato a respeito desse chamamento, como por exemplo do profeta Isaías, mas nós veremos que a maioria deles aparece dentro da Bíblia consciente desse chamado, ou seja, de ter sido enviado. Ninguém se auto-enviou, ninguém se auto-chamou, ninguém tomou para si esta honra. Pelo contrário, foi Deus que chamou e é Deus que enviou. Isso é muito interessante, né? Diferente do ministério profético do Novo Testamento. Não dá para nós entrarmos muito nisso agora, senão a gente vai fugir. Mas, falando sobre comissão, é muito interessante, nós lemos no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, onde nós veremos ali Paulo, né, que está na igreja de Antioquia, orando, jejuando, e aí a Bíblia diz que o Senhor disse: separai para mim Paulo e Barnabé para a obra em que eu tenho. Então, o Espírito de Deus que falou, né? No Antigo Testamento nós estamos vendo a maneira. No Novo Testamento não é diferente. Ninguém pode se autodenominar. Ninguém pode se autoconsagrar, se auto-ungir. É Deus que faz isso, tá certo? No Antigo Testamento nós estamos vendo as duas formas, tá certo? Então, nós veremos aí grandes exemplos dentro da Bíblia. Já os falsos profetas, segundo Jeremias, não haviam recebido tais comissionamentos, como nós estamos falando aqui, divino. Leia Jeremias capítulo 23, versículo 21, versículo 38. Jeremias capítulo 28, versículo de número 15, né? Diz que eles foram, mas Deus não enviou. Eles falavam, mas não foi Deus que havia mandado.
Olha só, né? Então havia naqueles dias profetas que se intitulavam aí Nabi, pessoas que haviam sido comissionadas por Deus, mas que Deus diz que não o havia chamado de falsos profetas. No Novo Testamento nós também vamos ter aí falsos profetas, tá certo? Alguns que no livro do Apocalipse, né, as igrejas diz que diziam até apóstolos, falsos apóstolos, que diziam, mas que foram achados mentirosos, tá certo? Então, é muito interessante nós estarmos entendendo isso. O profeta Ageu, ele é chamado por Deus. Nós não temos exatamente a sua chamada, mas temos a convicção de que foi Deus que o chamou, por causa da expressão que nós temos dentro do texto do profeta, que só era um verdadeiro profeta com esse nome, com esse título, ele era qualificado mediante esta comissão do céu, tá certo? E não somente isso, observe ainda que diz aí no versículo, veio a palavra do Senhor. É interessante você observar isso aí, ó. E veio a mim, e veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Esse veio a palavra do Senhor, essa declaração está autenticando aqui a inspiração e a autoridade divina. Olha só, então essa palavra que nós estamos vendo aqui não é do coração do profeta. Não é o profeta falando o que quer. Ele está falando o que ele recebeu. A mensagem não é fruto da sua emoção, de olhar o cenário e falar por si mesmo. Não, essa palavra, quem falou a ele, quem colocou na sua boca, foi Deus. Observe que o profeta não fala o que ele quer. Ele fala o que Deus lhe manda falar. Ele não fala do seu próprio coração. Ele não é o criador aí da mensagem. Mas quem é a fonte de inspiração é Deus, tá certo? A mensagem vai ser transmitida por Ageu, mas ela vem do céu. Ela vem de Deus. Olha que coisa, tá certo, meus irmãos? Uma das mais claras aí e significativa declaração sobre uma natureza inspiratória ou da inspiração profética no Antigo Testamento é encontrado em Números, no capítulo de número 12, no versículo de número 6 ao versículo de número 8. Faz-se necessário para nós entendermos isso, nós fazermos essa leitura. Lembra que o contexto fala aí, né, de um puxão de orelha, se é assim que eu posso dizer, que Arão e Miriam, eles vão tomar por causa deles estar falando algo de Moisés que não agradou a Deus. E aí nós veremos então que Deus vai falar a respeito de como era inspirado uma mensagem de um verdadeiro profeta. Números, capítulo de número 12, versículo de número 6 ao 8. Diz assim, observe por favor. E disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós haver profeta, eu, o Senhor, em visão. Observe que mensagens inspiradas de um verdadeiro profeta poderia vir em visão. Nós veremos profetas que tiveram visões, tá certo? Vieram visões e eu vi visões de Deus. Um desses profetas é o profeta Ezequiel. Nós temos o profeta Daniel, que tiveram visões extraordinárias. Uma das maneiras deles estar entregando uma mensagem inspirada era Deus dar visões. Deus continua falando aqui. Aí ele diz assim, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos. Então também Deus dava sonhos que eram mensagens inspiradas, tá certo? Então no Antigo Testamento Deus falava também através de sonhos. E nós temos dois personagens que tinham uma capacidade tremenda de interpretação
de sonhos inspirados por Deus. Um deles era José e o outro era Daniel, tá certo? Então, continuando, ele vai dizer ainda, versículo de número 7, não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Moisés, irmão, é como alguns dizem aí nos nossos dias, é da prateleira de cima. Moisés é um caso à parte. Deus diz que a inspiração da palavra que ele falava aí através de Moisés, tá certo? Esse Nabi, né? Ele diz assim, com ele não é sonho, com ele não é visão, com ele é face a face. Aleluia. Eu falo com ele de uma maneira diferenciada. Que coisa tremenda. Mas, meus irmãos, o versículo 8 diz, boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras. Então, mensagens inspiradas pelos verdadeiros profetas que recebiam de Deus eram figuras, né? Deus poderia então dar aí através de figuras. Moisés é um caso à parte, como eu estou dizendo para vocês aqui, que Deus falava com ele, ou a mensagem que ele pregava quando ele falava em nome de Deus era face a face, né? Basta você ler o capítulo 18 do livro do Êxodo, que é extraordinário. 7 vezes você vai ver Moisés sobe, Deus fala com Moisés, Moisés desce o monte, fala com o povo responde, Moisés sobe mais uma vez. Eu sei que é um trabalho sacerdotal, Moisés era esse que intercedia diante de Deus, rogando pelo povo, mas ele era esse profeta que recebia da boca de Deus e falava, aleluia, ao povo em nome de Deus. E não era por sonho, não era por visão, era face a face. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é muito profundo, tá certo? Continuando aqui, então, leiamos ainda, meus irmãos, Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 18. Preste bem atenção, nós já estamos finalizando este vídeo. 18, versículo de número 18. Diz assim, porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em meu nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Olha só, né? Então, havia aqui uma responsabilidade muito grande em falar em nome de Deus, né? Ai daqueles que dizem, assim disse o Senhor, Deus não haver falado, tá certo? Isso é muito sério. É interessante dizer que no versículo aqui de número 18, eu li o 20, mas o 18 diz assim, eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos teus irmãos, como tu, falando de Moisés, é uma referência a Jesus, profeta maior que Moisés. E porei as minhas palavras na sua boca, e eles lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, quando nós encontramos essa expressão aqui, porei as minhas palavras na boca, refere-se ao processo de inspiração divina e é semelhante ao que nós estamos lendo a respeito do profeta Ageu. E veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, tá certo? Então nós veremos aqui 5 profecias, né, em 3 dias, durante um período de 4 meses, e todas elas vieram de Deus ao profeta. E em cada uma elas serão endereçadas à pessoa específica, tá certo? Então, cada uma dessas profecias do profeta Ageu, ela tem direção certa, ela tem uma orientação a respeito daquilo que Deus gostaria, queria ou ordenaria que o povo fizesse, tá certo? Então, nós iremos dar continuidade e falaremos o que o profeta falou e para quem no próximo vídeo, tá certo? Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos, aí a andar na presença de Deus, sabendo a responsabilidade que é ser
intitulado um ministro da palavra de Deus, ser um chamado por Deus, a responsabilidade de falar, tá certo? A palavra de Deus. A Bíblia diz que antigamente Deus falou de diversas formas, hoje ele fala através do Filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, meus irmãos, entrar dentro aí desta palavra tão gloriosa, deste livro tão maravilhoso, e tirar lições para a nossa vida, tá certo? Que nós possamos aí entender que ninguém pode tomar essa honra para si mesmo. Assim como um sacerdote não podia tomar uma honra para si mesmo dizendo que era sacerdote, assim também, né, nós veremos aqui dentro desse livro a inspiração que veio de Deus para que o profeta falasse. Então o que o profeta falar é Deus que está falando com o seu povo. E nós veremos a direção dessa palavra para quem e o que Deus vai falar. No próximo vídeo nós iremos falar desses personagens que o versículo continua falando, né? Aí, que Deus abençoe, até o próximo. Você que pode, você curte, você pode compartilhar, você pode comentar, tá certo? Que isso nos ajuda a alcançar pessoas, né? Isso nos dá relevância aí dentro do YouTube, e é isso que nós estamos querendo, alcançar vidas, edificar pessoas que assim como nós amam a palavra de Deus, desejam aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe, até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.